Olá, tudo bem? Eu sou o Alex Duarte, bem-vindo a mais um podcast Acelerato. Hoje o nosso convidado é o Paulo Eduardo, ele é gerente de controladoria e prevenção de perdas no Grupo Caçula. Paulo, muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Queria iniciar, com você falando aí um pouquinho da história do Caçula, qual o seu papel aí dentro da empresa. Por nada, Alex, é um prazer, né? Então, o Caçula é uma empresa que começou em 86, né? Fundada aí pelo João Carlos, né? Que é o caçula de sete irmãos, né? Então, por isso que deu o nome de Caçula, né? E, então, assim, ele iniciou lá em 86, né? Pegou essa empresa do pai, né? O pai passou a empresa para ele cuidar, uma lojinha pequena aí. E aí a empresa foi crescendo, né? Hoje estamos com 5 lojas, né? E a pretensão aí já de daqui a um ano dar mudar a loja 2 de local, uma loja bem maior, né? E também tem outros projetos aí que a gente pode detalhar mais à frente, né? Então, eu entrei na empresa em 91 como empacotador, né? Nossa, bastante tempo, hein? Então, o pessoal fala que eu sou ativo da empresa. Então, eu entrei como empacotador, né? E fui subindo aí os cargos, né? Então, trabalhei de repositor, trabalhei de parte de perecíveis, né? Depois, até chegar a parte de liderança de perecíveis, né? E depois, gerência, né? E em 2003, eu assumi a controladoria, né? Foi quando houve a necessidade aí de criar o departamento de controladoria e como eu tinha ali uma facilidade com matemática, com controle, né? Eu fui nomeado aí para esse desafio e naquele tempo a gente aprendia muito na raça ali, né? Não tinha muito professor, né? E só o apoio assim da diretoria e a força de vontade. Aquela época não tinha só terminado o estudo básico, né? Mas acabou dando certo. Depois disso eu acabei me formando, né? Em contabilidade. E agora em 2020, depois de uma controladoria já bem estruturada ali, bem controlada, já tudo certinho, né? Surgiu também o desafio de eu pegar a prevenção de perdas, onde eu peguei a prevenção de perdas agora em fevereiro de 2020. Pô, que legal, Paulo, a sua história. Eu fico feliz de conhecer um pouquinho mais da história do Grupo Caçula, né, como vem evoluindo, né, até para quem não conhece, o Grupo Caçula, ele atua ali na região ali do Embu das Artes, né, Taboão da Serra. Ele tem algumas lojas ali e tem grande atuação nessa região, né? Muito bacana. E Paulo, em São Paulo também. Lojas em São Paulo também, né? Muito legal. E ver esse crescimento é bacana, né? Nós da Bluesoft, a gente tem bastante orgulho de ser parceiros de clientes assim, que sempre estão em constante evolução, né? E até pegando o teu gancho de ver a tua história, né? Você vê que a empresa não faz parte só de ideias e de estrutura, faz parte também de pessoas e pessoas que têm força de vontade. Muito legal isso aí. Paulo, eu queria entender um pouquinho dessa questão de processo de controladoria, né, até para quem é leigo no assunto, né, como que um departamento desse, ele apoia, né, uma rede de supermercados, qual é o papel dela dentro da estrutura administrativa da empresa? Então, o papel principal da controladoria é gerar informações para tomada de decisão, né? Então, toda a controladoria começa desde a parte de planejamento, né, a parte de onde a empresa quer chegar, a parte de criação de metas, né, e esse acompanhamento, né, do que está acontecendo ali, e depois a gente mede no final o que aconteceu na realidade, né, versus aquela meta. E depois a gente vai também, com base no que vai acontecendo, criando processos, alterando processos, né? Então, assim, é uma forma da diretoria ter a empresa na mão, né? De uma forma assertiva, né? E não na base do achismo, né?
acho que está isso, acho que está aquilo. Não, a gente comprova, né, com base em dados, como que a empresa está, e vê e faz novos planos, né, se continua com aquela meta, continua com aquele planejamento, ou muda, ou dá uma segurada. Então, assim, a controladoria, ela tem uma responsabilidade muito, muito grande que ela não pode achar, né? Ela tem que trabalhar com certezas, né? Exato, com evidência, né? Com fatos. Isso. Então, quando a controladoria chega no número, ela pode até... eu até falo para a minha equipe, a gente pode até demorar um pouco mais, mas quando a gente levar o dado, esse dado não pode ser questionado, não pode gerar incertezas, né? Por quê? Porque a diretoria vai mudar o rumo ou manter um rumo ali com base nessa informação, né? Então, a gente é um setor que não pode errar, né? Bacana, é delicado, né? Mas é interessante a gente entender de forma mais clara qual é o papel, né, desse departamento, né? A gente imagina o supermercado, a gente pensa em várias áreas, mas a gente não imagina que tem uma área que controla, né, e colhe dados de toda a operação, né? A operação de um supermercado ela é bastante complexa, você tem diversas áreas, diversos departamentos, e eles, de alguma forma, eles têm que ter uma unidade, né, de dados, né, e entendo aí, pelo teu depoimento, que a controladoria faz bem esse papel. E aí, dentro dessa perspectiva, Paulo, como que foi, né, esse processo de inserção do Acelerato? A gente conversou bastante lá no início da parceria com o Caçula, demos todo o apoio, né, para que você fizesse as configurações, e eu vi que você teve bastante recepção, né, nos recepcionou de uma maneira muito legal, tendo essa percepção de encaixar os processos dentro do Acelerato, né? Eu queria saber como que foi isso, se você já tinha esse engajamento antes, como que você fazia antes de você colocar o Acelerato em prática? Então, dando até um complemento à importância aí da controladoria, né? Então, assim, a controladoria, ela vai desde de criar metas de vendas, né? Controlar quebras, né? Controlar produtividade, despesas, tudo, né? Então, com isso a gente surge a necessidade também de ter um controle da operação, né? Da produtividade dos colaboradores. E, assim, são muitos processos, muitos. Então, chega uma hora que você, de cabeça, não dá para controlar. Por mais que o seu processo esteja maduro, se você confiar apenas no ser humano ali, na raça ali, você pode acabar esquecendo algum processo, né? Então, a gente sempre tentou montar algum tipo de controle, ou que seja no Excel, né, que é o mais comum que as pessoas tentam, né, montar um Excel, outras planilhas eletrônicas, né? Então, a gente tinha um processo no Excel, né, que colocava todas as rotinas, né? E aqui no Caçula, a gente usa o Acelerato para controlar processos, né? Então, é mais uma opção que o Acelerato dá. Paulo, muito legal aí entender melhor como a controladoria apoia o sistema operacional de um supermercado, né? Toda a parte administrativa. A gente entende, obviamente, que um supermercado é extremamente complexo de você conseguir controlar todos os indicadores, departamentos, coisas que tem que se conversar, né? E aí ver o papel da controladoria dentro dessa perspectiva é muito legal. E aí eu quero pegar esse gancho também para entender como foi esse processo organizacional de operacionalização dessas áreas, desses setores, de colher os indicadores, de controlar essas demandas internas, que foi, de fato, o uso inicial do Acelerato, né? A gente conversou bastante lá no início sobre essa operação, sobre as suas necessidades, e a gente foi alinhando as expectativas e te ajudando a configurar para que você começasse a usar o Acelerato e melhorasse os processos, né? Então, eu quero primeiro perguntar, como que foi esse processo antes, né? Como você fazia toda essa organização e como tem sido o uso do Acelerato, também abordar essa questão da pandemia, como que foi esse processo aí de utilização? Então, completando aí a responsabilidade da controladoria, então, assim, a controladoria, a gente faz desde metas de vendas, metas de quebra, despesas, toda a parte de controle mesmo, né?
e com isso também a parte de produtividade, né, e organização ali das tarefas dos colaboradores, né. Então, o que acontece? Até então, a gente controlávamos com planilha eletrônica, né, e e-mail, né. Só que aí, às vezes, até a própria ferramenta de WhatsApp, essas coisas, né, só que fica tudo solto, né, tudo desorganizado, né. E o que acontece? Nós usamos aqui o Acelerato como um organizador de tarefas, né? Então, essa é mais uma opção que o Acelerato dá. Então, quando começou a pandemia, a maioria das empresas começaram a mandar seus profissionais para trabalhar home office, né? E o Caçula não foi diferente. E assim, a gente tinha tudo controlado, né? Tudo ali com o que cada um faz, né? Só que de uma forma, com as ferramentas que ficavam um pouco... não ficava muito ali claro para os colaboradores e às vezes ficava alguns furos, né? Então, com a pandemia, a gente trabalhando em home office, aí ficou mais ali difícil. Você, mas será que o colaborador está fazendo mesmo? Será que está produzindo mesmo? Não tem como entrar na sala dele e falar, você fez aquilo, está faltando isso. Então, aí, nós aceleramos o processo de implantação do Acelerato. Foi quando eu entrei em contato com você e falei, a partir de agora, não dá mais para adiar a implantação do Acelerato. Então, foi quando começamos de fato, né? Eu cadastrei todas as tarefas dos times, né? Time de controladoria, time de prevenção de perdas e os demais, né? Para a gente ter um controle. Então, como que ficou depois disso? Então, a gente começou a implantar aos poucos, né? Primeiro eu comecei com a controladoria, colocando todas as tarefas, né? E depois passando para o time, que ele tinha que já atualizar aquelas informações. Com isso, eu, de home office, eu entrava se dizer, numa sala, né? Que é o quadro lá que tem no Acelerato. É como se, quando eu entro lá no time da controladoria, eu visse a sala, né, da controladoria e visse o que cada um está fazendo, né? Se está pendente, se está em andamento, se está concluído, se está aguardando retorno. Então, eu tive ali virtualmente várias salas, né? Então, eu entro lá no time da prevenção. O que a prevenção está fazendo agora? Está fazendo uma auditoria na loja 5, né? Então, e o outro ganho é que com o Acelerato eu juntei tudo, né? Todas as informações de planilha eletrônica, a parte de e-mail, porque ele também manda um e-mail, né? Então, o colaborador recebe a informação de duas formas, né? Ou entrando no Acelerato ou recebendo um e-mail. Então, e a outra coisa, a questão do tal do esquecimento, né? Então, já fico cadastrando ali as tarefas com base, todo dia primeiro, a colaboradora tal da controladoria tem que fazer a tarefa tal, né? Então, aí o Acelerato já sobe ali com aquela tarefa e se por acaso ali a gente vê que não está em andamento, a gente já entra em contato e fala, colaboradora, tinha uma tarefa para você fazer dia primeiro aqui, eu estou vendo que não está em andamento ainda. Então, você vai tendo esse feedback ali, praticamente ali, como se estivesse no local, né? Então, esse foi o início ali do começo do Acelerato, né? No começo, tudo que é novo, né? Sempre tem, às vezes, uma resistência de um ou de outro, mas isso é normal, né? Depois que o colaborador vê, às vezes até melhor para ele, né? Uma forma dele até comprovar o serviço dele, porque fica assim, tá todo mundo trabalhando em home office, né? Mas será que está trabalhando mesmo? Né? E aí nós notamos o quê? Que todo time trabalhou foi muito mais em home office do que no escritório. Teve mais engajamento, então, né? Porque quando você formaliza suas atividades, Paulo, tem uma questão muito interessante que é assim, até não sei se na sua realidade você compartilha esses dados aí, né? São dados de relatório do Acelerato.
Mas quando a gente começa a criar uma expectativa de produtividade entre o time, ninguém quer ficar por baixo, né? É uma característica do ser humano. O ser humano, ele quer estar ali entre os primeiros, quer ser o melhor, né? Então, o colaborador que tem esse pensamento, a maioria, né, eu acredito ter, ele vai querer sempre dar o melhor, para ele estar ali bem engajado, conseguindo fazer as suas atividades, conseguindo entregar as suas atividades, né? O Acelerato, na verdade, intuitivamente ele acaba trazendo isso para a operação, porque você está evidenciando, né? Quando você está numa planilha, num e-mail, tem uma série de controle que você está deixando de fazer. Você não sabe o tempo que aquilo está sendo feito. Você não está disparando uma atividade automática para aquele funcionário fazer atividades, você tem que ficar lembrando, aí você tem que ir lá consultar a planilha, aí se ele está na planilha, você não sabe se ele está fazendo ou não. O Acelerato, enquanto ele não conclui a atividade, ele está lá pendente para ele, né? A hora que você entrar lá na sua sala, né, que as equipes dentro do Acelerato, vai estar lá os tickets pendentes, né, as demandas pendentes para aquele usuário. Então, isso tem um ganho estratégico muito bom, você consegue estimular o funcionário e você consegue, ao mesmo tempo, controlar ele, né? A gente teve um aumento de uso do Acelerato bastante considerável em 2020 por conta disso. De você controlar o time, de você estar longe, saber o que está sendo feito, você controlar o tempo de atendimento, você ter os serviços lá que as lojas vão solicitar para você, já vão ser direcionados para quem soluciona, né? Então isso tem uma mudança muito grande dentro da operação. E até dando, né, esse engajamento aí do que você está descrevendo, né? O que você destacou ou destaca, né, desses controles operacionais? O que te deu ganho de tempo, produtividade, que o Acelerato pôde te ajudar aí nas funcionalidades? Conforme eu já até falei, assim, a questão do esquecimento, né? Então, isso ficou para trás, a questão de você terminar o dia, saber o que produziu, o que ficou para trás. Outra coisa, você cadastra lá a tarefa do departamento, se amanhã acontecer um imprevisto, aquele colaborador não vir, você entra lá, fala assim, quais eram as tarefas para esse dia, né? Aí você pega aquela tarefa, coloca para outra gente, para outro colaborador, né? Então, você tem um controle total ali da operação, ver o que está ficando para trás e consegue realinhar ali, caso tiver alguma coisa, se alguma coisa estiver fora do alinhamento do planejamento, né? Então, assim, foi feito, o Acelerato, ele proporciona uma organização bem assertiva, assim, quando você vai abrir o chamado, por exemplo, precisa tratar uma nota, precisa criar um relatório. Então, quando você vai criar o relatório, ele já joga para o time certo, né? É o time do CPD, é o time fiscal, é o time da controladoria, ele já joga no time certo e já fica organizado ali, né? Então, aquele time recebe aquela demanda e fica ali fácil para ele tratar, né? Legal, Paulo. E você entende que o uso do Acelerato, né? Você mencionou que você teve que agilizar essa entrada do Acelerato por conta da pandemia. Que antecipar. Hoje, antecipar, você julga isso foi uma atitude correta? Você realmente percebeu isso ao longo do tempo, que de fato você conseguiu controlar o time e você não tinha essa percepção trabalhando no home office? Sim. E aí depois, né, tivemos que retornar ao escritório, né? Não deu para esperar o fim da pandemia, nós tivemos que retornar e continuamos usando, né? E a ideia é o quê? Ainda não estou com todos os times no Acelerato, né? Porque a ideia é o quê? É você fazer uma coisa, você treina, né? Prepara aquela equipe ali e vai gradualmente expandindo ali esse uso, né? Porque não adianta eu pegar e vou colocar em todas as áreas e pode ser que comece errado, né? Então, a gente está fazendo esse processo gradualmente, né? Mas a 100% das equipes que o gerência diretamente já está usando, né? Tem outros departamentos também que já começaram a usar, né? Porque eu até diria que você está sendo bem... não sei se a palavra é humilde, mas eu já vejo que você usa muito Acelerato, né? A gente tem algumas conversas lá, né? Você já tem um fluxo de tickets gigantesco lá dentro do ambiente, né? Eu acho muito legal. Colocamos todos os processos, né? Outra coisa que eu enfatizei com alguns profissionais é o quê? Às vezes tem profissional que ele trabalha o dia inteiro e ninguém vê o serviço dele.
não enxerga, né, o valor. Tem dele, outros que, às vezes, tem um marketing pessoal melhor, parece que aquele profissional que tem um marketing profissional melhor, parece que ele trabalha mais do que o outro. E o Acelerato, ele traz a realidade, né? Então, ó, mostra todos os processos, todas as etapas, e ali você consegue ver quem realmente produziu no final do dia, quem realmente está produzindo, né? Não fica naquele negócio da parece, né? Até quero tocar num ponto importante. Eu não sei se você já está usando, né? Porque é um relatório recente. Para quem não conhece, o Acelerato ele é uma ferramenta que ele está se desenvolvendo a cada 15 dias, né? A gente trabalha com metodologia ágil e a gente vai levando novas tecnologias, novos controles operacionais para os nossos clientes. E eu não sei nem se o Paulo ainda está usando essa funcionalidade, né? A gente tem um relatório novo que chama Relatório Atividades. Esse cara foi exatamente por conta da pandemia, né? Então, basicamente, Paulo, esse relatório aí, ele vai pegar no período que você quiser, né? Você, pelo que eu entendi, você olha o dia anterior. Então, você vai olhar lá naquele relatório, eu quero saber tudo que todo mundo fez no dia anterior. Quantos tickets ele comentou, ele finalizou, ele trocou de etapa. Então, você está puxando ali a capivara de todo mundo. Então, se o cara ficou ocioso o dia todo, o relatório ele vai te falar isso imediatamente, né? Isso é uma das melhorias recentes que a gente fez e muito legal isso, né? Porque a gente realmente consegue controlar à distância os times de atendimento. Então, dentro dessa questão de você mencionou, né? Olha, Alex, eu acho legal a gente colocar todos os times dentro de uma plataforma só, né? Eu quero saber que vantagens tem isso, né? Como você enxerga administrativamente você ter todos os times numa plataforma e quais as vantagens do dia a dia? Então, é porque, assim, todos vão saber aonde tem que buscar essa informação, né? O gerentes de áreas, né? Vai poder ali, de uma forma padronizada, né? Saber o que está acontecendo com o time, né? Então, é uma forma bem assertiva aí que o Acelerato proporciona, né? Legal. E perguntando, né? Você já olhou esse relatório aí que eu tinha falado agora há pouco? Não. Não? Então, lhe apresento, pode ir lá dar uma olhada nele, é um relatório recente, muito legal, ficou meio bacana. É justamente por essa questão aí de administrar os times à distância, né? Mesmo para supermercado isso é uma realidade, porque vocês estão numa área administrativa, vocês também têm pessoas que vocês controlam nas lojas, né, nas unidades, ou até a nível de setores dentro das lojas, e se faz necessário esse controle à distância mesmo, não tem jeito, né? Paulo, você chegou também já a começar a usar o nosso aplicativo, como que está essa percepção aí do aplicativo dentro do dia a dia? Para vocês que têm essa coisa de estar em loja e tudo mais, né? E a gente já começamos a usar, né? Então, porque assim, outro benefício do Acelerato, né? A questão das fotos, né? Então, às vezes acontece lá uma ocorrência, acontece uma ocorrência na loja que você precisa tirar uma foto. Por exemplo, a gente tem o time de manutenção, por exemplo, quebrou um equipamento. Então, você vai lá, já tira a foto do equipamento com problema ali para dar início, né? Já cria ele, tira a foto, já sobe ele no aplicativo, né, no Acelerato, e depois você vai dando continuidade ali no andamento até concluir esse processo, né? Porque às vezes você está ali na rua, você não tem uma máquina no computador, no notebook, no celular. Então você precisa ali evidenciar, né, para ver como que está esse andamento, né? Então, um exemplo, o próprio diretor ele pode entrar lá e ver, mas o que aconteceu com esse elevador, né? Então, nós tivemos uma ocorrência, um entregador, né, terceirizado ali, ele quebrou um dos elevadores nossos, né? Então, nós conseguimos anexar o vídeo, né, no chamado, anexamos o vídeo do entregador quebrando o elevador, que ele pegou uma plataforma e empurrou com o elevador com a porta fechada, e depois as tratativas da equipe de manutenção, do time de manutenção, até consertar aquele elevador. Então, a gente teve um histórico do começo ao fim, até resolver o problema do elevador ali. Então, um exemplo, com as devidas evidências, né, Paulo? Isso, qualquer diretor ali, ele pode entrar e falar assim, por que eu estou consertando esse elevador? Então, ele entra lá no ticket, né, e consegue ver todo o processo. Então, a gente consegue comprovar, subindo vídeo, subindo imagens, subindo até áudio, né?
Até como evidência, né, Paulo, uma coisa interessante de se citar é que você tem também um histórico de recorrência, né? Isso aí aconteceu uma vez, se isso vier acontecer novamente, será que já aconteceu? Você tem uma plataforma que isso tudo está registrado, você consulta tudo que você está imputando nela a qualquer momento, a qualquer lugar, né? Então, isso é interessante, né? Em relação à parte de manutenção, você consegue ver o que mais está dando manutenção, né? O que é mais recorrente, né? Então, a gente tem até esse ganho aí na parte do acelerato, né? Poxa, que legal, eu fico feliz, assim, né? Até foi um dos motivos pelo qual eu convidei você para a gente bater esse papo, a motivação que você teve em usar a plataforma, você conseguir inserir ela em vários times, até acho que você já inseriu em bastante, né? Você está sendo bastante humilde aí em falar que está em poucos e que tem bastante ainda a ser feito, mas eu acho bastante legal já aonde você chegou e os ganhos que você está tendo, né? Isso é o que a gente espera, é a percepção de que você está tendo resultado com aquilo, né? Você não consegue enxergar lá para trás e falar, poxa, eu vou voltar a usar uma planilha, eu vou voltar a usar um e-mail. Se torna uma coisa até meio que impossível de você fazer, é realmente regredir um processo que você está evoluindo, né? Dentro aí da grande história que você tem aí dentro da empresa. E, sim, Paulo, eu queria perguntar para 2021, né? Esse ano aí que a gente inicia ainda dentro da pandemia, quais são os processos que você quer evoluir, né? O que mais tem a se fazer aí dentro do Acelerato ou até da empresa também, né? Como um todo. Então, a intenção é o quê? Colocar ali a parte administrativa aqui, até em conjunto com algumas áreas da loja, no Acelerato, né? Terminar essa parte de implantação do Acelerato, né? Uhum. Porque decorrente a essa pandemia, foi um ano bem confuso, né? Então acabou até atrasando alguns processos, né? E então a gente vai ampliar essa questão de ampliar colocar os outros times no Acelerato, né? Para ter um controle, para a empresa ter um controle melhor dos processos, né? A nível de empresa, temos alguns projetos aí grandes, né? Para o próximo ano, né? Um deles é a inauguração do Shopping Cidade das Artes, que é aclopada na loja 1, o shopping aclopado na loja 1, e também a nova loja 2 também já está num andamento muito bom aí, talvez não termine em 2021, mas é outra ampliação que a gente tem aí. Então, acho que a gente precisa, assim, ter controle, né? Porque o que acontece? Quando a empresa ela é menor, você consegue controlar quando você tem um colaborador organizado, um colaborador de confiança, né? Mas quando a empresa começa a ficar muito grande, não dá, e é até perigoso você manter o controle da empresa apenas na mão do profissional. Você tem que ter ferramentas para ter um controle, né? E aí é onde entra uma ferramenta como o Acelerato aí, para a gente ter o controle, crescer com segurança, né? Porque não adianta a gente crescer sem segurança e depois ter um problema lá na frente. Então, para crescer com segurança, eu acho fundamental ter uma ferramenta aí, um Acelerato, para a gente ter controle do que está acontecendo. Poxa, Paulo, legal, bacana. Eu agradeço bastante, mais uma vez, você ter aceitado o nosso convite aí para bater esse papo. Fico feliz de conhecer um pouco mais aí da história de vocês, de como você está organizando esses processos, de como a gente tem ajudado, né? A gente se sente bastante orgulhoso de fazer parte também desse processo de crescimento aí do Caçula, tá? Eu queria encerrar perguntando para você também como faz para conhecer mais do Caçula, quais os canais, né, que o nosso ouvinte aqui ele vai poder procurar para conhecer mais da empresa. Nós temos o site, né, do Caçula, né, www.caçula.com.br. Temos também o Instagram, né, e LinkedIn também, né. Então, esses são os canais, as redes sociais para estar conhecendo a nossa empresa. Bacana. Bom, pessoal, é isso aí. A gente está chegando aí ao final do nosso primeiro podcast de 2021. Queria agradecer aí, né, todos por participarem e assistirem mais esse vídeo.
Para conhecer mais do Acelerato, é só entrar no nosso site, acelerato.com, ou nos mandar um e-mail, contato@acelerato.com. Muito obrigado, Paulo. Obrigado aí, pessoal. E até a próxima. Um grande abraço.